Eu vou até me preparar psicologicamente para conter a emoção, mas é uma história que geralmente eu costumo contar nos treinamentos. Eu estava de plantão num domingo de manhã, eu era coordenador na época, cobrindo um buraco de escala, e entrou um chamado para nós de um parto domiciliar com a criança que nasceu parada. Por sorte, o local era muito próximo da base que nós estávamos. Nasceu parada? Nasceu parada cardiorrespiratória, nasceu morta. Uau! Né? Então, engraçado que eu tinha virado pai há pouco tempo. Então, no deslocamento, por mais breve que tenha sido, eu estava imerso num ambiente completamente alucinado, porque eu tinha acabado de virar pai, meu filho tinha meses, e aí você ir para uma ocorrência de uma criança que acabou de nascer parada, morta, é uma responsabilidade muito grande. Então eu fui tremendo até o local da ocorrência. Chegando na ocorrência, eu me deparei com um cenário bem intrigante, na qual era um quarto, e era um parto programado. Não foi um parto aleatório, um parto programado, com piscina, aquecida, tinha doula, fotógrafa, enfermeira, obstétrica, tinha um cilindro de oxigênio, tinha uma estrutura bem equiparada, né? Só que a criança estava parada, então nós assumimos aqui a ocorrência, fizemos todos as manobras, os atendimentos necessários para aquele momento, e realmente ela se encontrava em parada cardiorrespiratória. Então, iniciei rapidamente a massagem cardíaca, oferecendo oxigênio sob ventilação com pressão positiva, né? E menos de 2 minutos, um ciclo bem rápido, a criança já voltou com pulso. E foi um dos maiores desafios da minha vida, foi ter que entubar um recém-nascido. Quem que dentro da medicina entuba um recém-nascido? Ou é um residente neonatologista de UTI neonatal, ou eventualmente algum residente de anestesia para fazer algum procedimento de urgência, enfim. Então nós não somos treinados para fazer isso na prática, porque é de alta complexidade. E foi uma das experiências mais difíceis da minha vida em quase 15 anos de formado, que é entubar um recém-nascido. É muito difícil. E é o que eu falo, às vezes é uma área que eu me sinto com um dom, porque é uma coisa que acontece tão naturalmente, que a gente tem um conhecimento teórico, né, para executar, e aquilo foi um momento tão mágico que eu só percebi o que eu tinha feito quando nós já estávamos dentro da viatura. Aí que me deu um estalo, eu falei, nossa, o que está acontecendo, né? Foi tão instintivo e tão natural. Quando eu caí em si, eu estava dentro da ambulância, com a criança toda monitorada, a gente fazendo a ventilação, pressão positiva. E o que é mais engraçado, o Hospital Municipal de Referência tem uma UTI neonatal, porém, os casos são reservados exclusivamente para os pacientes que nascem dentro do hospital. Então não é uma UTI neonatal aberta para a população, ela é estritamente voltada para aqueles partos mais complexos que acontecem dentro do hospital. Só que é uma situação completamente atípica e de uma relevância social muito grande. Então eu entrei em contato com o médico regulador, falei, tivemos um retorno da circulação espontânea de um recém-nascido, nascido de um parto domiciliar, que eu preciso de uma UTI neonatal. Naquele ambiente não tinha como a gente pegar a veia, cateterizar o cordão umbilical, não faz parte da nossa expertise de praxe. E aí eles autorizaram, o médico regulador autorizou, a gente encaminha essa criança para a UTI neonatal do Hospital Municipal. E chegamos, fizemos o deslocamento rápido, seguro, e coincidentemente quem que estava de plantão nesse dia? A chefe da UTI neonatal, que é uma médica, se eu não me engano, doutora Andréia,
se ela eventualmente vê isso aqui, eu mando um beijo para ela, que ela é marcante nesse sentido, nessa história. E ela, como a chefe, com uma grande expertise, deu todo o segmento do atendimento e criou-se uma ansiedade, né, para acompanhar esse caso, porque a gente deixou aos cuidados deles da UTI neonatal e fomos embora, voltamos para a base. Coincidentemente, uma amiga nossa do Hospital Ribeirão Pires, a doutora Marília, que é intensivista neonatal, ela trabalha nesse hospital. E ela manteve esse contato porque a mãe da criança, alguns dias depois, algumas semanas depois, quis saber quem que era o médico e, coincidentemente, ela falou, pô, é meu amigo. É meu amigo. Trabalha no SAMU e tal. E aí ela fez essa ponte, esse contato com a gente, né? Então eu acompanhei a evolução da criança através de fotos, vídeos. A mãe é uma graça, fez questão de ter esse contato. Eternamente grata. Então, é uma história muito comovente, na qual a gente vê que assim, o acionamento foi em tempo certo, o deslocamento em tempo certo, o que nós fizemos lá também foi tudo correto. Então, foi uma sucessão de fatos que conspiraram para o sucesso. E é assim para tudo na vida, né? Então, eu conto que, assim, quem tivesse lá do lado, se soubesse o que fazer na hora, no momento certo, possivelmente traria da mesma forma essa criança à vida, né? Então, esse é o fundamento da minha empresa, o fundamento do SAMU, é difundir o maior número de conhecimento para o maior número de pessoas, porque é o nosso lema, é salvar vidas através do ensino.